Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 16 de agosto, hoje nós rezamos de maneira especial pelas famílias. Estamos aí na conclusão da semana pelas famílias e o texto do Evangelho, Mateus 19, versículos de 13 a 15, fala das crianças, As crianças, que é aquela classe que compõe uma família, Toda família tem ou já teve uma criança, e a criança ela faz parte. E Jesus diz que não proíba as crianças de ir a ele, porque delas é o reino dos céus. Então, as características da criança. Mas eu gostaria aqui, além de comentar das características de criança, que é essencial para que a gente possa entrar no reino dos céus, eu gostaria de comentar um pouco também a primeira leitura de hoje, uma vez que estamos concluindo a semana pelas famílias, que todo mês de agosto é dedicado uma semana inteirinha à família. Ora, a primeira leitura do capítulo 24 de Josué, ele leva o povo até Siquém e ele reúne uma assembleia em Siquém e lá ele toma uma decisão com o povo. Ele diz: agora, pois, temei o Senhor e serviu com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. E aí Josué diz: contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja, irmãos, Josué aqui reúne o povo. Por quê? Qual é o problema do povo, esse povo aqui de Josué? O problema é que o povo tinha entrado na terra. Vamos lembrar aqui que daquela geração que saiu do Egito, nenhum daqueles, exceto Josué e Calebe, foram aqueles que entraram na terra prometida. Eles entram ali por Jericó e eles vão tomando conta, daquela terra, a terra que Deus tinha prometido. Só que o que acontece? Aquele povo que estava lá na terra, aquele povo vivia o paganismo. Aquele povo vivia a idolatria. E Deus, preocupado com a idolatria do povo, ele levanta Josué para conduzir o povo. E Josué, então, olhando para o povo que estava cultuando Baal, Astarte, Astarote, os deuses dos mesopotâmios. Então Josué, ele convoca uma assembleia e diz: olha, vocês são livres, mas escolhe a quem vocês querem servir. Porque quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, é como se nós estivéssemos hoje naquela assembleia de Siquém. E Deus está dizendo para nós hoje: olha, no meio da Babilônia que nós estamos vivendo, tá para inaugurar agora um programa, eu não vou nem falar o nome para não dar audiência, de uma rede de televisão muito famosa, também não vou falar para que, de repente, alguém se sinta ofendido ou até coloque um processo em mim, mas está para lançar um programa agora, um reality show de troca de casais. E tá todo mundo batendo palma para isso. Como se isso fosse a coisa normal. Mas por trás disso, há uma ação do demônio para destruir as famílias, meus irmãos.
é para destruir. O mal, ele é extremamente organizado. Ele tem meios de comunicação, ele tem dinheiro, ele tem artistas famosos, tudo para poder fazer perder os filhos de Deus. É uma destruição muito forte contra as famílias. Não é à toa que a irmã Lúcia escreveu ao cardeal Cafarra dizendo que a última batalha seria a respeito da família e do matrimônio. A família hoje, ela é destroçada. E estou dizendo aqui disso, mas tantas outras iniciativas. Josué está dizendo para o povo hoje, e Deus está dizendo para nós hoje: se nos desagrada a andarmos nos caminhos do Senhor, o Senhor está dizendo para mim e está dizendo para você hoje, querido irmão, querida irmã, escolhei a quem vocês querem servir. Mas eu já digo como Josué, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Nós não vamos aderir ao sistema do anticristo, não. Nós ficaremos assim como Josué ficou com o Senhor, ele escolheu servir ao Senhor, porque o povo estava se perdendo e hoje é muito fácil nós nos perdermos. Muito fácil, são muitas as propostas. Olha, o Evangelho falou das crianças, Jesus falando das crianças e deixai as crianças virem a mim, mas o mundo de hoje não quer permitir que as crianças vá até Jesus. Eles colocam 1001 bugiganga, 1001 coisa na cabeça das crianças, para que as crianças não tenham uma infância saudável. E o resultado disso, meus amigos, é inevitável. O resultado disso é que nós estamos vendo coisa que nós nunca vimos. Criança com depressão. Você já ouviu falar disso? Pois é, nós vemos isso hoje. Mas isso é fruto de... O mundo de hoje, ele não quer permitir que as crianças vão até Jesus. Porque uma criança que vai até Jesus, ela se torna um adulto santo, um adulto saudável, um adulto com vida. E a vida que Jesus prometeu, a vida com o verbo grego zoé, é uma vida em plenitude. Por isso Jesus está dizendo, deixai vir a mim as crianças. Não as impeçais. Não as impeçais. Josué hoje, aqui no livro dele, no capítulo 24, ele dá uma decisão para o povo. E Deus hoje, ele está também querendo uma decisão nossa. O que nós escolhemos? Porque, meus irmãos, uma coisa é bem verdade. Tanto o Evangelho quanto a primeira leitura de hoje, ele nos coloca diante de uma escolha e diante de uma decisão. Agora, escolhendo por um lado, nós não podemos viver o outro. Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao sistema do anticristo. Qual é o problema hoje com os cristãos? O problema hoje com grande parte dos cristãos é achar que nós podemos viver o sistema do anticristo e poder viver a graça de Deus. São incompatíveis. Se nós pegarmos Gálatas capítulo 5, nós vamos ver o que é obra da carne e obra do Espírito. Nós vamos ver que o Espírito é contrário à carne e a carne ela é contrária ao Espírito, ou seja, há uma luta encarniçada entre carne e Espírito. Há uma luta, mas há uma luta também entre reino de Deus e reino das trevas, reino do anticristo, que é o reino do inimigo. Há uma luta, meus irmãos. E todas as vezes que nós patrocinamos o sistema do anticristo, e veja, é muito fácil patrocinar o sistema do anticristo. Um dos meios que muitas pessoas patrocinam o sistema do anticristo chama-se audiência. Audiência, porque essas coisas só passam por aí porque tem gente assistindo e pior, tem gente católico assistindo. Eu preciso dizer porque aqui nós falamos da palavra de Deus, então me desculpem meus irmãos, mas é preciso falar, é preciso alertar, não dá para nós darmos audiência a isso e a tantas outras coisas. Então eles ganham com a nossa audiência, eles ganham com o nosso dinheiro, porque cada vez que a gente dá a audiência, nós estamos gerando receita, nós estamos gerando renda. E claro, e eles estão fortes por conta disso. Então hoje, o Senhor, ele nos faz um convite.
um convite que nos coloca diante de uma escolha. Se nós escolhemos por Jesus, nós precisamos romper com tudo aquilo que não é do Senhor e com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque o que está em jogo, meus amigos, é a nossa família. E com isso, nós dizemos que o que está em jogo é a salvação das nossas almas. Então hoje, junto com Josué e junto com Jesus, que está gritando para nós hoje, deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim. As crianças hoje, elas não têm acesso à Sagrada Escritura, elas não têm acesso a uma aula de catecismo, a oração em família, mas olha o que as crianças hoje, elas se empanturram um dia inteiro no celular. Futilidade, coisa que atrasa o cérebro, e muitas coisas também ruins, uma descarga de dopamina em cima de descarga de dopamina, muita descarga de dopamina, as crianças estão ali e nós, pais, estamos cochilando, deixamos o telefone na mão das crianças e depois não sabemos o que fazer. Quando a criança começa com crise de ansiedade, quando começa com depressão, quando começa com tantas coisas, entra para uma juventude totalmente desequilibrado, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos, meus irmãos, hoje, a primeira leitura do Evangelho está dizendo que nós precisamos cortar o mal pela raiz. Sim, cortar o mal pela raiz. E antes desse aparelhinho aqui, chamado celular, tinha vida nesse mundo. Existia vida no planeta Terra antes do celular. Eu não estou dizendo que nós não podemos usar e não devemos usar. Sim, né? Estou aqui agora gravando um vídeo para ser colocado na rede social, mas nós precisamos usar com sabedoria. E naquilo que tange as nossas crianças, nós precisamos levar as nossas crianças até Jesus. E Jesus vai fazer o que ele fez no Evangelho. Ele vai impor as mãos e ele vai curar as nossas crianças, porque muitas das nossas crianças, e essa aqui é uma denúncia que eu faço, elas estão doentes, muita por conta daquilo que elas vivem durante o dia. Então nós não podemos privá-las do contato com o Senhor, porque é precisamente o contato com Jesus que vai fazer as nossas crianças livres, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres nós seremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.